Estamos aqui para mais um episódio do Superação Cast e hoje trazendo uma super inspiração para vocês. Já peço que você compartilhe com aquele amigo que você gosta muito, com seu familiar, dê o link aqui no nosso canal e vocês vão amar essa experiência de hoje, de conhecer esse casal. Agora estamos aqui com a Clara e com o primo, o famoso primo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Prazer, meu nome é Jonathan. Prazer, eu sou a Clara. E é isso, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado primeiro pelo convite. Eu acho que é a primeira porta aberta no mundo do podcast. Foi com você, então a gente agradece e vamos lembrar, viu? Pode ter certeza que a gente vai lembrar Estamos muito felizes em ter vocês aqui e queremos saber coisas que vocês não mostram ali também no Instagram, né? E eu até compartilhei com vocês ali que eu gostaria também de saber como é que foi esse início, o que Clara fazia antes de conhecer o primo e o que o primo fazia antes de conhecer a Clara. Vamos lá. Eu sou quase formada em biologia, eu fiz biologia. E aí, na época, eu trabalhava com eventos, aí eu descobri o evento, achei a coisa mais linda. Falei, olha, não é isso que eu quero trabalhar com eventos. Veio pandemia, tudo fechou, faculdade fechou, então eu tive que buscar novos ares. O que eu sabia? Coisas de evento. Fui trabalhar em bar. Trabalhei muitos anos em um bar aqui da cidade, eu trabalhei acho que quase 3 anos. Cheguei lá como cumim, eu me emociono todas as vezes que eu falo, porque eu cresci lá. Então, assim, eu era a única mulher garçonete lá, e aí eu aprendi tudo. Foi quando eu conheci John, e aí a gente continuou nisso, né? E eu falava assim, poxa, eu só trabalho final de semana, não é um dinheiro certo, mas eu tô indo. Quando a pandemia acabar, tudo vai se resolver. Mas não se resolveu como eu achei que iria se resolver, né? Achei que eu ia voltar para a faculdade, formar em biologia, e aí não foi bem assim. E aí foi quando tudo aconteceu e a gente criou o Bom de Mock, né? Aí veio o Bom de Mock. É até um pouquinho emocionante a gente falar sobre essa história, porque todo mundo acha que a gente começa, a gente já tinha um negócio e tudo. Já existia o projeto, claro, antes de eu conhecer ela. Mas eu nunca tinha a direção e nunca quis tirar do papel. E aí, acho que a piada... Quando eu conheci ela a primeira vez que a gente saiu, eu falei com ela, falei assim, ó, você é a minha Malu Perini. E ela não fazia ideia do que eu tava falando. Eu falei assim, ó, você... Eu falei com ela, ó, você vai ser a minha mulher e a gente vai construir um negócio muito grande, eu tenho certeza disso. E com o tempo você vai ver. Ela nunca acreditou. No início, ela nunca acreditou. E aí, passando por algumas coisas pessoais, onde que eu sofri um acidente. Foi por aí que aconteceu o Bom de Mock. Sofri um acidente. E no período de recuperação desse acidente, eu ainda era CLT. E contei para ela. Contei para ela o projeto. Na hora ela aceitou. Ela falou, incrível, vamos começar agora. E eu tava lá com a perna toda enfaixada. Então, você já trabalhava, né, como CLT? Sim, eu tava no mercado de vendas aí há quase 13 anos, mais ou menos, trabalhando com vendas. Mas tinha um outro projeto? Existia o projeto, mas ele nunca saiu do papel. Eu sempre fui CLT ali. E aí... com esse período, né, que foi um período muito difícil, onde eu sofri um acidente, estava me recuperando, e aí veio o start. Falei, cara, eu não quero mais trabalhar para os outros. Como é que foi esse acidente? Foi um acidente de moto. Eu tinha conhecido ela, e aí era um aniversário de um parente. Fui buscar um presente, e aí, nesse período que fui buscar o presente, o acidente aconteceu. Nossa. E aí, fraturei a patela, fiquei em 3 meses de período de recuperação, né? Sim, 3 meses. A gente fala que foi a nossa prova de fogo. Foi. Porque a gente acabou de se conhecer. 3 meses que a gente tinha começado a namorar. E aí eu falei, e agora? Ele mora sozinho, quem vai ficar com ele? Os parentes não podem. Falei, tá bom, eu vou. Aí eu nunca vou esquecer. Um dia eu liguei pra minha sogra, falei, ó... Final de semana eu trabalho, eu não consigo ficar com ele, mas na semana tá tranquilo, eu faço as coisas da faculdade daqui mesmo, mas sexta, sábado e domingo, impossível. E aí minha sogra chegou lá no sábado, foi resolver, e depois de muito tempo, John conta a história que ela falou assim, olha, essa você vai casar, porque ela te aguentou esses 3 meses... depressivo, né? Porque estava acamado, sem receber, sem poder fazer nada. A depressão veio com tudo, a ansiedade. Aí ela falou, ó, essa aí você pode arrumar jeito de casar. E é isso, aí contei, deu certo, a gente comecei, eu ainda estava com a perna engessada. E foi uma loucura, porque a gente começou por uma necessidade muito grande. E aí, com o tempo, que aí nasceu a ideia do projeto Bom de Mock mesmo. Até então, ele era só uma página de dicas, né?
A gente só dava algumas dicas ali, postava algumas coisinhas ou outras. Não era nada profissional. Mas poucos meses depois, a área profissional aconteceu. E aí onde que vem a curiosidade. Que eu nem sei se a gente poderia falar assim, mas eu vou falar. A gente não se considera como um influenciador. Porque o Bom de Mock, na verdade, era uma produtora de conteúdo independente. E a nossa ideia era trabalhar com criação de conteúdo mobile através do telefone e vender essa publicidade para as pessoas. E a gente já viu que isso estava dando super certo. Nos Estados Unidos, no Canadá, a gente pesquisou muito. E aí começou a nascer a ideia do GC Creator. Quando a gente começou, isso nem tinha. Ninguém falava de GC. E aí eu falei, cara, vamos abrir uma produtora de conteúdo onde que pessoas que não sabem produzir vídeo, não sabem tirar foto, não sabem fazer alguns desses serviços, a gente oferece e faz. E como que a gente começou? Fazendo de graça. A gente chegava nos lugares, ó, sou profissional nisso, eu vou fazer, aplicar para você a primeira vez de graça. Quando a pessoa viu o resultado, nossa, eu gosto. Amei a comunicação sua, você tem como você fazer para a gente? E aí nasceu o Bom de Mock, onde que a gente viu a necessidade de vender produtos e serviços. E essa parte de influenciador foi uma brincadeira, porque as pessoas falam, poxa, vocês vão no XX lugar para comer, dá dica pra gente. O quanto vocês gastam? Tipo, eu quero sair com 4 pessoas aqui, quanto que dá? Eu acho que é por como a gente vem de restaurantes, né? Porque o Joe trabalhou com restaurantes há muito tempo também. Então, o pessoal tinha na cabeça de que nós sabíamos qual que era o melhor restaurante, qual que era o lugar mais barato. E toda vez que alguém ia sair, o pessoal falava, Clara, onde é a cerveja mais barata? Clara, onde que eu consigo sair com uma amiga? Joe, onde que vai? Aí nós ficamos assim, poxa, eu acho que dá para começar a monetizar isso aí, porque todo mundo pede dica. Você tá ali um domingo e a pessoa tá te pedindo dica. E aí foi quando surgiu essa ideia e, nossa, no início a gente gastou muito. Muito, vixe. Porque muitas... Não era conhecido isso aqui na cidade, né? Sim. Principalmente na área de comida. Não tinha nenhum, assim, ainda. E era tudo muito novo para a cidade. E aí, então, os empresários, eles não aceitavam. Então, a gente ia lá, chegava, pagava do nosso bolso, falava, a gente pode tirar foto, a gente pode publicar. Nós temos uma página assim, assim, assado. E aí, ninguém sabe que a gente endividou nesse meio tempo para poder fazer a empresa crescer. Quando o pessoal começou a ver que a comunicação ela era diferente, aí eles começaram a ir atrás. Sim. Aí a gente ficou assim, essa agora chave a gente faz o quê? Demorou. Demorou. E é muito bom vocês falarem isso, porque todo mundo, né, ou a maioria das pessoas pensa assim, vou começar hoje e amanhã já tô bombando. E não é assim, a gente precisa ter um caminho a percorrer, pagar um preço para que isso aconteça, né? Sim. Então, isso é até assim, vocês podem até deixar como um conselho ali, né? Para o pessoal ter paciência. Então, não foi fácil para vocês desde o início, né? Não, a gente pede pro pessoal, assim, sempre quando a gente pede, o pessoal pede pra gente essas dicas, a gente fala, tem que ter paciência e aprender a nichar. Porque a internet, ela é um mar muito grande e a pessoa, ela quer pescar em tudo quanto é lugar. Sim. Eu falo, não vai dar certo. Nicha numa área, em uma especialidade, em uma dor, você vai conseguir vender. E foi aí que começou, porque quando a gente começou... Era uma página no início, a gente falou, cara, vamos começar com página de dicas de comida, porque é o jeito mais fácil de alcançar pessoas. Todo mundo quer comer e todo mundo quer aprender a gastar bem. E quando a gente começou, e com o tempo começou a vir processo de consultoria para bares e restaurantes, a gente ainda faz isso. E os outros serviços. Então, a produtora, ela saiu de ser um perfil de dica de comida, tanto que esse é o posicionamento que a gente traz hoje, depois de 4 anos. Nós não somos influenciadores, a gente não se considera influenciador, mas fomos obrigados, sim, em nome do Bom de Mock, a virar influenciador da empresa. E, com isso, a gente conseguiu fazer o que o mercado tinha dificuldade, que era vender nossos serviços, seja com tráfego, copywriter, gestor de conteúdo, filmmaker. E a parte dela, que hoje a área dela é eventos, assessoria, comunicação. Assessora, e aí eu formei nessa parte de assessoria e comunicação. E não tive a experiência de ter a minha empresa. Foi quando surgiu o Bom de Mock. Eu falei, poxa, eu entendo de processos, eu entendo de excelência, como entregar um evento de excelência.
é só colocar isso no nosso ramo. A Como gente só entregar precisava apresentar da forma um correta. atendimento de excelência. E Então, aí, vocês se complementaram, a gente né? se complementou. Então, hoje, toda a parte burocrática, de conversar com o pessoal, sempre sou eu. Então, assim, todo mundo sabe que quem costuma responder lá no WhatsApp sou eu. Então, o pessoal já mandou, oi, Clara, tudo bem? Sim. Porque eu tenho toda essa... John fala que eu tenho toda essa delicadeza, né? Essa Tem. paciência de lidar com o Ela público. sabe lidar com porque é o cliente difícil, ali no... né? Lidar com o público é jogo de cintura todos os dias. E aí a gente foi juntando isso e surgiu a dúvida dos empresários. Poxa, eu quero muito divulgar meu negócio, mas eu não quero aparecer. E às vezes não sabia nem como meu fazer. negócio precisa vender, mas eu não sei mais o que fazer, eu já gastei dinheiro. Aí a gente começou, olha, a gente sabe, a gente pode fazer para você. A gente faz o vídeo e aí nós fomos acompanhando essas mudanças do Instagram. Então, assim, para quem está começando agora, estude. Muito. Porque você vai acordar hoje de manhã e o Instagram não vai ter nada do que você fez ontem. Nós tivemos isso ontem com mesmo. um Reels que nós íamos soltar de trabalho. E aí estava todo pronto, editado. Quando a gente for olhar, não cabia mais o vídeo. Toda hora tempo, muda. toda hora Aí eu muda. falei, fulano, olha, não dá para eu te entregar agora, eu vou editar o vídeo de novo, porque hoje mudou a temporização do vídeo. Então, assim, tem que estudar, porque para você se diferenciar dos demais, nichar, do seu colega de trabalho, que é uma coisa que a gente sempre fala, não existe concorrência. A gente Tem não... público isso é para uma todo coisa que pra mundo, mas gente- você precisa estudar para estar atualizado. Isso a gente gosta de deixar muito claro. A gente não acredita. Sempre perguntaram pra gente desde o início. Quem é o concorrente de vocês? A gente fala, nós não temos concorrentes. E a gente bate nessa tecla há 4 anos. Realmente, nós não temos concorrentes. Nós temos colega de trabalho em comum, onde o meu produto, o meu serviço, ele vai agregar com o seu. Em algum momento, ele vai agregar. Isso é uma coisa que eu tenho 100% de certeza. Tanto com uma pergunta que ela me fez ontem, como é que você confia tanto que isso vai dar certo? Assim, eu já confiava desde antes da gente começar. Eu já sabia que ia dar certo. Tanto que quando a gente começou o Bom de Mock, eu larguei o CLT. Tipo, logo no Imediatamente. início. Imediatamente eu larguei. Eu falei, como assim? Eu falei assim, não, vai dar certo. Porque eu sempre tive uma crença muito forte. Eu não me preocupo muito com o futuro. Eu me preocupo com o presente. A ação que eu estou tomando agora, eu sei que ela vai ser relevante para o futuro. E aí o pessoal sempre tinha isso. E tal, página de comida, não sei o quê. Vocês vão ter muito concorrente. Eu falei assim, não vamos, gente. O jeito que a gente agrega o nosso conteúdo, o nosso produto, o nosso serviço e a comunicação era totalmente diferente. Você está vendo aqui, a minha voz, é a minha imagem em nome de sua empresa, do seu negócio. Isso, raríssimas pessoas no mundo, elas querem se dispor dessa forma a que não seja um marketing digital. E aí a gente se posiciona e fala, ó, nós não somos uma empresa de marketing digital, não temos interesse nisso. Nós somos produtores de conteúdo. É uma coisa diferente. Sim. Profissões nascem, profissões morrem. A gente entrou num mar onde profissões estão nascendo. E a gente começou a surfar nisso aí. Tem dado muito certo, graças a Deus. Graças a Deus. E foi a pergunta que você falou, tem vontade para fora? Temos. O nosso processo é de expansão. A gente só não pode contar os segredinhos ainda, mas o processo estão do Bom de abertos Mock... ao novo, né? É Estamos sempre muito abertos ao bom. novo. Sim. E o processo dele é para cima. Um segredinho para vocês, que antes que eu esqueça, a pessoa sempre fala assim, é muito fácil trabalhar com a internet. Basta postar um history que vende, que eu comentei antes. E não é bem assim. Para exemplo mais fácil para o pessoal, eu tenho fobia social e sou TDAH. Aí você imagina como que você está na internet. Um desafio, né? É um desafio. Eu vou falar que isso aqui é prazeroso todos os dias? Não é, mas eu aprendi a vencer esse medo. Eu venço ele todos os dias, que a fobia social é uma coisa bem complicada de lidar. Só que quando eu coloco na minha cabeça que o Bom de Mock ele é um trabalho, e aí parece que a chave de personalidade ela gira, ela muda. Fala assim, não, seu trabalho você tem que fazer, você tem que executar. Então, a gente recebe muito elogio nos últimos anos de... você é muito bom comunicador, você devia trabalhar com oratória, não sei o quê. Eu falo, gente, eu tenho fobia social, não tenho coragem nem de ficar em Essa pé questão de num fobia palco. social é difícil de acreditar, né? É difícil de acreditar. E aí eu falo com o pessoal que é só quem convive sabe. Sim. Porque assim, eu convivo. Então, se nós estamos num ambiente ali que não tá confortável, eu dei uma olhada, eu já falo assim, tchau, gente, tá na hora de ir embora. John não tá legal. Então, assim, é realmente a questão da convivência. E é engraçado porque a rede social, ela te aproxima.
Então, as pessoas nos conhecem, mas nós não conhecemos as pessoas. Sim. Então, na cabeça da pessoa, ela, não, eu conheço fulano não tem isso não. John não tem isso não, ele fala lá todo dia. Ela mas descobriu ninguém... isso numa consulta. Já é íntimo, né? mas ninguém sabe que tem dia que fica um pro outro. Vamos, você precisa aparecer. É seu trabalho, é dali que você paga as suas contas, entendeu? Seu sustento vem daquilo. E aí, você também não vai transmitir isso para o seu público, porque a gente fala que o nosso público, eles têm prazer, eles falam que eles têm prazer em nos acompanhar, por ser uma rotina de um casal, um Montes Clarense, que mostra do mais simples ao mais sofisticado. Então, assim, de forma natural. Então, ninguém vê ali as dificuldades, né? Mas acontece. Dando uma dica para vocês aqui, uma dica bem rapidinha, aprenda a vender seu produto ou serviço de forma natural. As pessoas vêem no dia a dia dentro do Bom de Mock, mas em momento algum elas não sabem se o que a gente está fazendo é um serviço ou se é algo do nosso dia a dia. Então, essa é a charada. Sim. Você tem que aproximar o seu público de você de uma forma orgânica. Lógico, com muita estratégia. Nós temos nossos métodos que nós criamos ao longo desses anos aí. Tem uma que a gente chama técnica do perfeitamente imperfeito, que é uma forma de persuasão onde que a pessoa não sabe se você está vendendo ou se você só está comunicando. Então, por isso que eu falo, tudo é estratégia. O Bom de Mock foi criado para ser nossa casa, para a gente abraçar o público que nos assiste. Eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, eu posso ser fechado, aparentemente fechado, mas eu sou muito brincalhão, muito carinhoso, e eu tento sempre ser muito brincalhão, muito aberto com os nossos primos. Eu não gosto de falar que é seguidores, não, porque são primos, eles são muito próximos da gente. E isso é gostoso, porque tudo que antes de eu vender qualquer produto ou serviço para qualquer pessoa, eu estou atendendo uma dor. Eu estou ouvindo qual é a sua necessidade, o que você está precisando, para depois a gente chegar nesse ponto de venda. E o que acontece também de forma natural. Acho que pode ser raríssimas as vezes que aconteceu de a pessoa perceber e falar assim, não, só está querendo me vender. Sim. E não é, porque assim, quando a pessoa contrata a gente para uma produção de vendas, vai acontecer uma produção de vendas, é diferente. Mas tudo a gente transformou para mostrar para as pessoas que o Bom de Mock, mesmo sendo a nossa empresa, existe um hábito do dia a dia orgânico, igual mesmo meu hábito diário é tomar café de manhã. O dia que eu não posto, hoje eu não postei, viu, gente? O dia que eu não posto, as pessoas... O que aconteceu? Vocês são apaixonados com café Amo também, café. né? Apaixonados com café. Amo café. Eu já até peguei umas dicas lá que voltamos do Espírito Santo agora, né? Que eu estava compartilhando com vocês. E eu tô assim, gente, onde que eu vou achar café em Montes Claros? Porque quem gosta de café mesmo sabe, né? Que é diferente. E aí já vi umas dicas lá de vocês. Falei, ai, graças a Deus. Mas como é que funciona essa questão da comida? Vocês hoje estão trazendo só realmente essa questão de novidades em Montes Claros na questão de comida ou não? Vocês trabalham também com outro tipo de coisas, de divulgação? Porque assim, a gente vê muita comida no Instagram de vocês. O pessoal vê no dia a dia, né? Mas é até bom para a gente esclarecer aqui, para o pessoal ficar tranquilo quanto a isso. Porque o pessoal acha assim, poxa, vocês divulgam só comida? Não, gente. É porque comida é a necessidade básica que o povo tem, o Montes Clarense tem, gosta de comer bastante. E é o que o pessoal mais chama a gente. Mas, voltando à mesma tecla, nós somos produtores. Aqui vocês têm na mesa 2 produtores de conteúdo, cada um especializado em uma área. Eu sou copywriter e gestor de tráfego pago. Ela é assessoria e comunicação e marketing. Então, cada dia mais a gente procura se especializar. Como ela falou, o Instagram está todos os dias mudando e a gente é obrigado a estudar, né? E atualizar junto com ele. Mas comida é o que mais chama a gente, lógico. Mas sim, existem outras áreas, tanto que o ano que vem a gente tem um segredinho aí muito importante, né? A área da viagem. Assim, com o tempo... o Bom de Mock é uma escola pra gente. Então, com o tempo, a gente percebe coisas que eu tenho mais afinidade, coisas que o Joe tem mais afinidade. Essa semana, nós batemos a tecla que eu tenho afinidade para assuntos mais sérios, para corporativo e ele já para coisas mais brincalhonas. Então, assim, quando a gente foi fazer recentemente um conteúdo que era um conteúdo mais publicitário, mais fechado, que a empresa falou, eu quero desse jeito, que a gente chama de engessado, né? Mais formal, que é um né? mais formal. Rapidamente eu falei, eu faço, porque isso aí é minha cara, eu sei falar. E lá, ai, que bom, porque eu não vou conseguir fazer tão formal assim, eu já sou do informal. E aí a gente, com o tempo, vai tendo essas áreas, né? Porque, assim, é um casal que tem vontades diferentes. Sim. Apesar de a gente ter muita coisa parecida, de concordar com muitas coisas, nós também temos coisas diferentes. Então, assim,
A gente está aberto a qualquer divulgação, desde que seja de acordo com os nossos princípios. Nós temos um princípio, né? A gente com fala que a gente tem nossas as leis regras. do bom de mock. Desde que entre dentro da conexão. A gente preza muita conexão com nossos clientes, muita conexão com os nossos primos. Então, assim, tendo conexão, com certeza a porta está aberta para o Bom de Mock. O pessoal mesmo fala, vocês divulgam roupa? Sim, se houver a oportunidade, houver a contratação, a gente vai fazer. Mesmo. Porque, como o Joe falou, nós somos 2 criadores de conteúdo dispostos a trazer conteúdos novos também. Porque quando a gente fala de experiência, nós não estamos falando só na área de comida. Sim. Experiência é de forma geral. O que Montes Claros oferece de experiência? O que Montes Claros oferece de experiência dentro de uma clínica, dentro de uma loja de sapato? Então, assim, é experiência no geral. O Bom de Mock é para ser experiência. Como, por exemplo, com nutricionista... Porque, pô, vocês comem, pra que vocês estão com nutricionista? Vocês vão... isso. Eu ia falar, gente, mas vocês comem muito. E aí, o Ítalo agora, o nutricionista, né, começou a fazer parte aí da caminhada de vocês. Cara, maravilhoso. Ele é sensacional, né? Me fez perder 8 quilos de gordura em 2 meses. Ótimo. E aí eu falei assim, cara, é surreal, porque eu já passei por nutricionistas. Sim. Só que eu passei por processos de emagrecimento que eu passava fome na dieta. Eu falei, cara, eu não gosto de... Porque por conta da fobia social também, eu entendo assim, eu estou saindo da minha zona de conforto. Uhum. Se eu sair da minha zona de conforto, eu começo a ficar mais ansioso. E aí são chaves, né? E são coisas importantes da gente falar, que são chaves e gatilhos até para depressão, para quem já teve. E eu já passei por isso. Então eu falei com ele, cara, eu não quero passar fome. Você vai fazer a dieta, você pode mexer, mas eu não quero passar fome. Então, são coisas inteligentes que, por exemplo, a gente trouxe fora da área de comida, porque, assim, nutrição também tem a ver com comida. Sim. Mas são serviços diferentes. No caso da proteína, né, que são os produtos de proteína nutricional que a gente consome, a gente foi descobrindo tudo. Não, assim, tudo a gente estuda. Eu vou tomar whey, a gente foi estudar o whey a fundo. Onde que era a proteína, da onde que era, onde que vinha essa proteína. A gente foi participar de uma imersão agora... algumas semanas, né? No início do mês. De uma marca de proteína para a gente entender da onde que eles traziam. E como a gente consegue diferenciar, foi aquilo que eu falei mais cedo, como é que a gente mastiga a informação para passar para o público, de falar, existe proteína boa e proteína ruim. Você pode estar comprando uma ruim, achando que está pagando o valor, e tem a proteína boa que você não está consumindo, você não está tendo resultado. Isso vai para tudo, gente. Vai para a área de consulta, informação, vai para produtos e serviços da área fora da gastronomia. Tudo a gente pesquisa. A gente não traz uma coisa que realmente não bate com a gente. Já perguntaram pra gente, você divulga algo só pelo dinheiro? Não. Não. A gente já teve uma recusa muito grande de produtos e serviços que já chegaram pra gente nos últimos anos, de poder ganhar muito, viu? Tô deixando claro aqui, a gente recusou propostas em nome de vocês de ganhar muito, mas a gente tem um princípio, a gente sempre bota o nosso posicionamento de fé antes de qualquer decisão. Ótimo. Então, a gente trabalha com isso, sabe? Então, a gente abriu mão de coisas que a gente achava que não tinha princípios e valores e nunca trouxe para o Bom de Mock. E como surgiu essa questão da vida saudável de vocês? Quando vocês bateram o pé e falaram, não, vamos buscar um nutricionista, e agora eu estou vendo também que vocês estão treinando. Sim. Eu falo por mim, né? Quando a gente entra dentro de um relacionamento, você não vê as coisas acontecendo. É por isso que o pessoal fala assim, nossa, todo casal que acabou de casar engorda. É porque a pessoa, ela acaba ficando tranquila. Poxa, eu casei, tá ok. E aí, eu comecei a perceber que, minha roupa não tá entrando mais. Porque, assim, eu sempre fui muito magra. Eu sempre tive muitos problemas para engordar. Eu nunca consegui engordar. Então, antes do Bom de Mock, eu não chegava a pesar nem 45 quilos. E aí, o pessoal me via... eu chamo de esquelética, né? Porque eu era sequinha. O pessoal me via muito magra. E aí, começou a vir as perguntas. Clara, tá grávida? Vocês vão ter um bebê? Que é brava. Nossa, John tá fortinho, né? E assim, são tipos de comentários que eu falo, gente, mexe com o humano, porque, sabe? Porque assim, mexe. Às vezes a pessoa ela não faz por maldade. Eu sei que a pessoa não faz por maldade. Só que às vezes você tá num dia tão assim que vem justamente naquele dia. E foi aí que começou. Veio justamente naquele dia. Eu não tô grávida, mas minhas roupas não estão entrando. E aí a gente ficou nisso, tentamos, passamos por diversas... vamos começar a fazer dieta da cabeça, vamos ir só para uma academia que vai resolver. Falei, poxa, não dá mais. E aí foi quando a gente foi caminhando e aí o
pessoal comentando cada vez mais, a gente já não tinha... Dava 2 passos, a respiração ia embora. Falei, ó, chega, vamos atrás realmente, porque eu acho que para mostrar conteúdo de comida você precisa estar saudável. Sim. Eu acho que a imagem, A gente ela pra vende internet é uma beleza. coisa muito importante. Você tem que vender querendo beleza ou acima não, de quando tudo. você tá na internet, você vende beleza independentemente do seu nicho. Eu falei com o John, não aceito mais nenhum tipo de comentário. Eu quero, além de mostrar uma comida bonita, eu quero que as pessoas falem assim, olha, eu gosto do jeito que Clara come. E é justamente isso que o pessoal fala. Eu brinco que eu falo, eu sou minha maior fã, porque eu vejo os nossos vídeos depois, aí eu falo assim, nossa, que vontade de comer. A gente criou esse conteúdo, mas eu estou com vontade de comer porque eu estou vendo esse conteúdo que nós criamos. E aí foi quando veio a oportunidade, eu falei, poxa, eu não sei se vai dar certo fazer dieta com o nosso trabalho, né? E E aí a maior a dúvida de todo dificuldade que o mundo. pessoal também não acredita. Fala, poxa, não tem como. Vocês trabalham com comida. Vocês não vão conseguir. E é engraçado porque você não se percebe engordando. Eu Sim. falo que é muito assim, eu não sei explicar, você não percebe. Eu só fui perceber o quanto eu já estava acima do meu peso agora, que eu perdi cerca de 6 quilos de gordura. E aí, quando eu vejo as fotos, eu falo, olha, como eu tava mais cheinha realmente. Então, o pessoal fala assim, nossa, mas vocês eram muito magros. Mas também ninguém sabe que quando nós começamos, nós estávamos ambos passando por Uma fase muito ansiedade, difícil. Foi. por depressão, por fases difíceis. Porque o que a gente percebe é que, assim, no mundo de hoje, o pessoal acha que gordura é sinônimo de falta de saúde e magreza é beleza e saúde. Isso. E a gente sabe que não está relacionada a isso, né? Eu fui uma pessoa que eu sofri de anemia, de todos esses pequenos detalhes que a magreza ela causa na pessoa, eu tive tendência a ter. Então, eu falo assim, olha, ser magra e ser bulêmica, isso não é saúde. Isso aí é uma doença. E aí o pessoal não sabe disso. Então, agora, depois que a gente entrou com esse assunto de, não, dá para ser saudável comendo tudo que a gente come, agora o pessoal já entendeu. E tudo é um equilíbrio também, né? Agora vocês estão indo para academia, vocês estão buscando ganhar massa magra, né? E vocês, bom, deve ser um trabalho aí para ir também. Falar, ó, calma, vocês vão sair, mas aí... Não, mas dá para ele é o equilibrar, que né? fica de olho. Ele fala, quando a gente sair, ó, você não vai comer muito hoje não, viu? Ele dá uma podada na gente, assim, mas eu gosto, sabe por quê? Porque, ainda mais no ramo do nosso trabalho, a gente precisa de ter alguém que seja o nosso ponto de cobra, né? controle. E aí, mesmo quando a gente vai dar uma fuga, assim, a gente quer dar aquela fuga, assim, hoje ele já pesa na minha mente sem ele estar comigo. Então, é essa que eu falei da coisa de você trabalhar o subconsciente da pessoa. E sempre que a gente vai comer alguma coisa, já pensa, pô, acho que não, hein? O Ítalo, ele vai achar ruim depois. Assim, é muito legal isso, porque nós nos casamos recentemente e aí foi uma coisa que eu fiquei muito ansiosa, todo mundo, aquela preparação, o Ítalo virou pra gente e falou, ó, calma, fiquem tranquilos, comam o que vocês quiserem comer, depois que vocês voltarem de férias, a gente resolve. Aí eu falei, nossa, poxa, Ítalo leve, entendeu, né? ficou leve. Ele deixou o fardo leve. Ele falou, ó, gente, é o momento seu, vai viver, depois a gente resolve. Então, assim, claro que cada profissional tem seu jeito de trabalhar, né? Mas eu vejo que o Ítalo foi uma conexão muito forte, porque, assim, dá pra ser leve. Dá pra ser leve. E o que a gente busca mostrar todos os dias é que trabalhar com comida dá sim pra ter saúde. Sim. Tudo é um equilíbrio, né? Precisa. Mas, aproveitando que ela tocou aí na questão do casamento, como é que foi isso? Quando que vocês resolveram, é isso, vamos nos casar? Assim, eu acho que já era para o casamento ter acontecido no ano passado, né? Era Mas pra ter por sido conta ano de passado. muito trabalho, a gente não conseguia encaixar uma data que, tipo, vai dar tempo aqui de a gente pausar alguns trabalhos e vamos casar. Tanto que a gente não conseguiu viajar Um como a gente adendo, eu queria. nunca achei que eu ia casar. Mas tá tudo bem. Assim, ó, realmente, se a gente fosse contar tudo, Você não tinha levaria... esse sonho de casar? Não, Não, eu acho nenhum que de nós dois eu acho tínhamos. que principalmente por trabalhar tanto com casamento, o me emocionar com o casamento dos clientes já bastava. Eu, não, é lindo, mas eu não quero. E tá tudo bem. Então, assim, não me imaginava A gente casando. fala pro pessoal que, se um dia a gente tiver oportunidade, nossa história dá até um livro ou um Documentário, workshop pro né? pessoal. Porque, assim, é muita coisa, muita informação que a gente não consegue passar tudo no podcast pro pessoal, de tanta curiosidade que o pessoal tem para saber. Mas, quando nos conhecemos, nós nos conhecemos na pior fase de nossas vidas, emocionalmente.
E a emoção, ela tem muito a ver com comida. Sim. Então, eu estava numa fase onde que eu estava muito magro, mas eu comia muito. E aí, essa energia, ela era gasta. Através da ansiedade, outras coisas, eu gastava muito essa energia. E aí, nesse período que a gente se conheceu, a gente já estava decepcionado com muita coisa. Então, assim, vamos namorar, nos conhecer, mas não quero saber de casamento nem filho. Então, internet também, a gente fala... Tem uma coisa que a gente sempre fala, nem tudo é sobre marketing. E é uma coisa que no nosso Instagram a gente tenta passar isso diariamente para as pessoas. Não é porque a gente está ali para um posicionamento profissional que as coisas têm a ver só com o profissional. Nem tudo para a gente tem a ver sobre marketing. O marketing mudou a nossa vida pessoal. Foi o principal princípio. A saúde, a família e, por último, o trabalho. Então, onde vocês veem aqui hoje 2 pessoas que estão casadas, a gente não queria nem casar, nem ter filhos. A gente só queria curtir e trabalhar e ganhar muito dinheiro. Só que quando a gente entrou para o mundo do marketing, a gente viu que não era bem assim. Nem tudo se fala sobre trabalho, dinheiro. É um pouquinho de saúde, fé e família. Sim. E a gente trouxe esses princípios para dentro do Bom de Moca, para dentro da nossa família. E amadurecemos. Então, de duas pessoas calejadas que viveram o mundo, viveram bares, restaurantes, tem muita carga de trabalho emocional, se tornou uma família. Então, quando a gente resolveu casar, a gente já tinha certeza, já tinha certeza. Né? A gente já estava, assim, muito bem alinhado, assim, muito bem conversado. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre conversa. É muito difícil trabalhar casal, é muito difícil trabalhar junto, mas dá para superar. Nada com a discórdia aqui ali não resolva. Mas, assim, é muita conversa. E tem conversas que elas precisam ser antes do casamento, né? Elas precisam ser alinhadas. Né? E aí foi quando a gente sentou e conversou, e vale a pena? Realmente vamos casar? Vamos casar para ter filhos ou só por casar? Porque o sentido do casamento é formar uma família. É um processo. Então, não, vamos casar. Marcamos a data. Vamos casar em julho, porque julho é a data de namoro e eu sou prática, vamos resolver tudo de uma vez. Aí não deu certo, a gente tinha o sonho de fazer uma grande festa e isso nos impedia de casar. Eu falei, olha, eu não quero passar mais um ano sem casar, vamos casar logo. Faltando 20 dias, eu marquei o casamento. Aí foi uma loucura. 20 dias? 20 dias. Nós tivemos 20 dias para organizar e todo mundo endoidou, porque como vocês vão fazer isso? Eu falei, gente, tá tudo resolvido. O civil já tá pago, vamos fazer qualquer coisa, um junta, comemoração com os íntimos e assim, deu tudo certo. Foi tudo nossa cara, foi tudo muito lindo. Produtora de eventos, né? Produtora de eventos. Minhas amigas que produziram também morreram assim, mas eu amo vocês, tá? Elas, assim, me ajudaram muito. Eu falei, gente, tá tranquila. Eu acho que é só realmente casar, porque já moramos juntos, já estamos juntos há anos, já temos certeza, temos sonhos de viajar, de ir para fora. É importante um passo no casamento. E aí mudou a chave, sabe? Eu acho que depois a pessoa fala assim, mas você já mora junto, não muda. Muda muita coisa. Sim, muda muita coisa. Muda muita coisa. Eu acho que a segurança, principalmente que a mulher sente depois que ela está casada, é muito surreal. Ela aumentou, né? A segurança que eu já tinha de ter uma pessoa que está ali por mim, ela aumentou. Então, assim, casem. É muito bom. E como é que é essa questão de lidar com o trabalho e o casamento? Vocês conseguem separar isso bem? Como é que funciona essa área aí da vida de vocês? No início, não. É um processo de maturidade emocional mesmo. No início não dava muito certo. A gente desconversava, discordava, discutia um pouco. E aí, às vezes, se misturava um pouquinho. Porque eu tenho uma forma de trabalhar e ela tem outra. Hoje a gente já tem os princípios mais alinhados, mas no início não. E aí, quando eu ia fazer cobranças dela, que eu ia cobrar dela, ela entendia como eu, como o Jonathan. Ela não entendia como o profissional que estava trabalhando com ela. E era muito difícil. A gente contando aqui pra vocês, chorava demais. Vieram um chororô. Era cara fechada pra lá. Mas, assim, e é legal ter pessoas que têm posicionamentos diferentes. A gente brinca que
Ele é o durão. Se no futuro tivermos como ter colaboradores, é uma meta. Nós queremos crescer a Vamos empresa. ter colaboradores, não vai ficar só Vamos nós dois, ter, não. Vamos crescer. Porque, assim, nós queremos atender mais públicos. Sim. E aí eu falo com ele, ó, você vai ser o durão e eu vou ser a good vibes da empresa. Porque minha forma de conversar é muito tranquila, né? Mas, na verdade, eu acho que vai ser ao contrário, viu? Eu sou um doce de pessoa, viu, gente? Minha forma, e ela forma é mais não se rígida. engane, é aqueles memes, né? Minha forma de conversar é muito tranquila. Tira daqui agora e bota em outro lugar. Mas, assim, no início realmente era muito difícil. Muito difícil. Nós começamos a estabelecer metas, sabe? Olha, o horário comercial. Então, de 9 da manhã às 6 da noite, nós não somos marido e mulher. Nós somos empresários que precisam trabalhar para pagar suas contas. E que tem clientes que confiam no nosso trabalho e precisam de um retorno. Então, nós começamos a ter horários de encerrar o trabalho. Aí, nós passamos também a ter dias de folga, que antigamente a gente não tinha dia de folga. Dia de folga, é verdade. A gente trabalhava de domingo a domingo e sem hora de acordar e sem hora de dormir. Sim. E aí foi quando eu comecei a perceber, olha, a gente precisa ter uma rotina, porque se a gente não treinar, não exercitar, não cuidar da saúde, a gente não vai durar muito tempo. E até de vocês como um casal também, né? Porque acabava que no final das contas, sentava para jantar, falar de trabalho. Falar de trabalho, era isso. exatamente isso. O telefone tocava aqui às 11 horas da noite, eu pegava o telefone. Ai, eu morria. É o que eu chamo de síndrome de prioridade. Toda vez que acontecia alguma coisa, já acabou, gente. Tipo assim, 18 horas encerrou, a gente não tinha que pegar no telefone. Mas E, assim, mandou um cliente, mandou mensagem, opa. Demorou domesticar os nossos clientes, né? Porque eles também estavam acostumados com isso. Então, a gente teve que falar, olha, agora a gente está trabalhando em um novo formato. Então, assim, são 4 anos que foi mudando muita coisa. Antes, nós não trabalhávamos com contrato. Hoje é um susto, porque, assim, um dia viraram para a gente e falavam, olha, vocês não vão durar muito tempo, porque Montes Claros ninguém faz contrato. Ninguém aqui faz contrato, ninguém aqui paga divulgação. Verdade, aí nós falamos, não, isso vai mudar. Na verdade, colocando um adendo no que ela falou aí, isso foi a frase que a gente mais ouviu desde o início. Não vai dar certo. E aí, porque o processo, o padrão que eu criei para a nossa empresa, ela é bem diferente dos posicionamentos da cidade. E aí, quando a gente começou a estabelecer esses processos, que foi bem difícil, não foi fácil também, não. A gente teve muita rejeição. E aí, os próprios empresários falavam, não vai dar certo. Ninguém aqui trabalha assim. E aí, eu batia na tecla, falei assim, nós não somos igual todo mundo. Não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. E por isso que a gente, às vezes, fala assim, a gente não se considera influenciador, a gente se considera comunicador. Empresa, né? Nós somos uma empresa nós hoje. Nós somos muito bom. Eu acho que, às vezes, até deve ofender alguém, porque eu não sabia falar. Eu sou tímido, entendeu? Eu tenho vergonha, dependendo do lugar, eu não falo, eu fico travado, até hoje. Tenho fobia social, TDAH, como eu falei, e eu me considero um bom comunicador. São quase 14 anos na área de venda, já trabalhei no shopping, já trabalhei em diversos locais aqui em Montes Claros. Não tenho vergonha de trabalhar. E o que eu tinha mais vergonha era de comunicar. Então, por isso que eu falo que eu sou bom em comunicação, devido a todos os desafios que eu enfrento. Você teve que vencer isso tudo, né? Tive que vencer todos eles. E de onde que vinha essa força quando as pessoas falavam para vocês, não vai dar certo, esse formato de vocês não existe? Porque o pessoal tem medo do novo. E vocês chegaram como uma novidade. Então, o que fez vocês permanecerem em pé e acreditar que ia dar certo? Acho que o maior fator é a crença. A minha crença era muito grande, foi o que eu falei, que me fez até largar o CLT para fazer isso. Desde o início, se teve algum momento que eu pensei assim, não vai dar certo, eu acho que de imediatamente eu tirei isso de mente. A minha crença sobre o que eu projetei era muito grande. Eu ainda sei que nós estamos na fase de 10% da nossa empresa, então assim, a gente ainda não fez tudo que a gente tem para fazer. E aí que a gente estoura a bolha, porque a gente fala assim, nós não somos influenciadores ao ponto de que o que a gente quer fazer por Montes Claros ou por nossa produtora, ela vai além da gente. Então, nós não estamos fazendo algo para benefício próprio. Inicialmente, sim, porque assim, todo mundo precisa sobreviver. Sim. Você precisa tirar seu ganha-pão. Mas o que a gente tem, né, de projetos engavetados, de coisas que vão sair através do Mondimoc, é muito maior. A consequência do trabalho é o dinheiro. Então, isso é uma coisa que a gente está despreocupado. Só que nesse ponto, você falou, qual que é a certeza? O futuro. Porque se a gente, em momento nenhum, tivesse decidido constituir família e querer ter filho, a gente não teria acreditado no projeto.
a gente em algum momento já teria parado. Falar, não, larga, vamos voltar pro assim, serviço, alguma coisa. Não só isso, né? A gente não tinha uma segunda opção. Nunca houve uma segunda opção. Então, assim, é o que a gente sempre ouve. Mas tem empresas que o pessoal sempre quebra, ninguém consegue ter a primeira empresa e fazer a primeira empresa ser um sucesso. Aí é onde eu entro para discordar. A gente está na primeira empresa fazendo sucesso. E vai continuar assim. E vamos continuar. Então, assim, nós não tínhamos uma segunda opção, como ainda não temos. Sim. É o Bom de Mock, nós temos pequenas opções dentro do Bom de Mock para crescer. Mas, assim, a gente só tinha isso e precisava de dinheiro, porque, como adultos, precisamos pagar contas. Então, é o que eu falo, empreender é muito difícil, mas, assim, se você escolhe esse caminho, você tem que lutar essa luta, Sim. entendeu? Tem sair que também do empreendedorismo, né, gente? É mais difícil ainda. É mais difícil ainda, porque a pessoa não se adapta mais àquele modelo de trabalho, né? Então, assim, a gente não tinha outra opção. Então, o que mais levava a gente a não vai dar certo é isso. Eu vou provar para fulano que vai sim ter contratação. E hoje, nossos clientes, eles falam, olha, eu amo a forma como vocês são corretos, a forma como vocês... Uma simples divulgação, que não é tão simples assim, vocês fazem um contrato. Porque isso aí é coisa de outro mundo, é coisa de cidade de fora. Então, assim... Todo o nosso padrão sempre foi de fora da cidade, de fora do país. Foi de fora do país. Então, nós trouxemos tudo de fora. Quando a gente pensou em sair de modo página para empresa, a gente estudou. Então, quando a gente foi buscar estudo de casos, a gente foi buscar estudo de casos americanos, ou de outros países, né? A gente sempre dá referência de americano, mas é como se fora do Brasil seja os Estados Unidos. Mas a gente foi estudar fora, sim. A gente foi buscar mentores fora, pegar dicas de quem já fazia empresas acontecer fora. E aí o pessoal falou assim, uma área que nunca vai morrer é a área da comunicação, porque todo mundo precisa vender. A gente estava nesse evento mesmo de nutrição, e a pergunta lá do rapaz quem é médico aqui que sabe vender? Ninguém levantou a mão. Então, assim, forma ótimos profissionais, e a gente nunca vai discordar. Nós temos ótimos médicos. A gente sabe que as universidades não foram feitas para ensinar a vender. Elas passam o teórico, mas nós, como pessoas que saímos da universidade com uma profissão, a gente precisa buscar meios de vendas. Então, hoje, quando eu escuto alguém falando, nossa, eu tenho uma empresa, mas eu preciso contratar fulano porque eu não sei vender. Eu falo que eu sou entrona. Eu entro e falo, ô, fulano, licença. Você tem que aprender a vender. Porque é você que ensina as pessoas ao seu redor a vender. Eu também não sabia vender. Ela nem queria aparecer. Eu aprendi a vender por causa dos bares, né? A gente tinha metas de vendas, então eu aprendi a vender. E quando veio o Bom de Mock, eu falei, meu Deus, como que eu vou vender isso? Como que o povo vai comprar isso? E eu era aquela pessoa que eu não acreditava. Eu falava, gente, mas e se isso não der certo? E aí eu fui buscando meios. Acho que você ficou um ano e meio sem aparecer, né? Um ano e meio sem aparecer, só nos bastidores. Nossa. Aparecia a voz, inicialmente ela só gravava, depois a voz. E aí, quando começou a aparecer a voz dela, o pessoal veio a curiosidade. Pô, quem é que tá atrás da tela? É fato que as pessoas se conectam com você, com a pessoa mesmo, né? Tipo, quem é essa voz, né? Quero conhecer. E a curiosidade, aí foi isso. Quando a gente apresentou, a gente fala que foi automaticamente um boom. Porque a performance de conexão ela é muito maior, ela é muito genuína com a pessoa quando ela é verdadeira, quando ela é direta. E aí, quando a gente se apresentou como casal, que o pessoal demorou um tempinho, o pessoal achava que era marketing. Até que eu tinha hoje contratado ela, pergunta que eu tinha contratado ela para fingir que era minha namorada. Sério? Sério. Assim, internet você ouve de tudo. Então o pessoal achava que a gente atuava, que não era verdade. E aí até demorou um tempinho, até o pessoal realmente cair a ficha e entender que aí nós entramos como... Porque a maior dúvida é essa, como que um casal consegue trabalhar junto? Acho que é o mais Conviver difícil e trabalhar junto, e é o mais difícil. Mas o que eu percebo de vocês, claramente, é que vocês têm... Vocês se completam, né? Parece que vocês têm um equilíbrio ali. E eu acho que hoje o pessoal até ia sentir falta se chegasse a Clara sozinha, ou se chegasse o primo ali sozinho. Quando a gente precisa se dividir para trabalho, a primeira pergunta é, cadê o primo? Aí eu falo assim, ô, gente, ele tá trabalhando. Não, mas é porque nós só vemos vocês dois juntos. A gente não tá acostumada a ver vocês dois separados.
trabalhados. Aí eu falo, gente, mas né, a gente tem que trabalhar. Não. Aí o pessoal fala assim, não, arruma a agenda. Cada um, não dá para trabalhar separado, você tem que trabalhar junto, a gente está acostumado já. Aí eu A falo, gente tá tem bom. até uma preocupaçãozinha que o pessoal fala pra gente assim, ó, se um dia vier aqui para fazer divulgação, não for vocês dois, eu mando embora. E aí a Eu gente falei, sim, preocupa, vocês estão me quebrando, né? como é que eu Porque vou crescer? Como que a Eu gente preciso vai crescer. crescer? Mas, assim, tudo é conversado e com o tempo as pessoas vão aceitando, A gente sabe né? que é um processo para todo habitual. mundo. Precisamos de mais uma Clara e mais um primo. Mais uma Clara, Primo. E fica a dica, viu, Precisamos. gente? O processo nosso futuro aí é realmente expandir, crescer. E é isso, assim, comunicação é a chave para tudo. Tanto para o nosso relacionamento. O pessoal pergunta, como que dá tão certo? A gente conversa. Tudo hoje, desde o nosso início, a gente foi aprendendo junto. Quando eu descobri sobre a fobia social, TDAH, eu conversei com ela. Eu expliquei tudo. E foi a primeira vez. Foi o primeiro relacionamento que eu me abri. E aí que eu vi o relacionamento dar certo. Porque eu me abri e expliquei tudo para ela. Você vai ter que ter muita paciência. Eu tenho dias que a ansiedade ataca e eu quero me isolar. E eu já me isolei. Assim, por isso que eu falo, uma baita de uma história, mas... Como é que foi essa questão para você descobrir essa fobia social e como é que você fez no início para você lidar com isso? Porque quando você conheceu a Clara, você já sabia, Já foi bem né? depois. A fobia social eu descobri bem antes. Eu passei por uma crise muito forte de ansiedade e passei por consulta e quando eu voltei a trabalhar, eu tive uma síndrome do pânico. E aí eu tive no trabalho, onde eu estava trabalhando. Eu literalmente, eu só enxergava o rapaz que trabalhava comigo na minha frente e a audição foi embora e eu estava vendo o mundo em câmera lenta. Aí eu só via ele se movendo, falando comigo e eu parado em pé e lágrimas correndo no rosto. Só descendo assim, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, se move. E eu falei, cara, eu passei por uma síndrome Você não surreal. conseguia falar? Não falava, não movia. Eu só ficava ali vendo o mundo em câmera lenta e as lágrimas descendo. Sim. Foi assim que eu tinha voltado depois do acidente. E aí eu fui buscar ajuda. E para mim é muito difícil. Eu tô falando, tudo que vai me levar fora da zona de conforto, eu tenho dificuldade de pedir ajuda, de fazer algo. Tanto que o período que eu passei em casa, acamado praticamente, eu nunca pedi ajuda para ninguém. Foi os 3 meses mais difíceis da minha vida e foi a chave... A gente fala que foi a chave do sucesso. Imagina, né? Foi a chave do sucesso, porque foi a prova de fogo. Porque eu sempre tive na cabeça, poxa, se ela passar por isso, realmente ela é a mulher da minha vida. Mas, inclusive, para você, Clara, ele não pedia ajuda nesse Não. momento? Você tinha que meio que ficar equilibrando ali. Eu tinha que equilibrar, e aí é quando você precisa equilibrar a emoção, né? Porque são 3 meses de relacionamento, aí você para e pensa, o que eu tô caçando aqui? O que eu tô fazendo aqui com a pessoa que tá assim? Aí depois você pensa, meu Deus, mas a pessoa tá assim. E assim, eu não sabia sobre tudo, né? E a gente era muito recente, então eu não sabia quando ele queria comer, eu não sabia quando ele queria ir ao banheiro, eu não sabia nada. Eu simplesmente ficava lá e falava, eu tô aqui, o que você precisar. E aí botava o computador, ele ia fazer as coisas dele, ficava o dia inteiro assistindo. E eu ia estudar do lado lá, porque eu falava, eu só posso ficar perto de você e não tem mais nada para fazer. Então, assim, foi muito difícil. Quando foi diagnosticado com TDAH, para mim foi um pouco mais difícil porque foi a primeira vez que eu tive contato com o que é TDAH. Ainda não era tão falado assim. Olha para você ver, isso 2021. E ainda não era tão falado. E como eu nunca tinha contato era uma bolha que na minha cabeça não existia. Então, assim, foi muito difícil. E eu falo com todo mundo que estar ao lado de pessoas que têm TDAH, que têm fobia social, não é para qualquer pessoa, porque é difícil de lidar. Hoje eu sei, acordou, não conversou, falou, hoje ele tá no mundo dele, vou deixar. Aí eu falo, você só me avisa, porque eu preciso saber o que falar, o que proceder, se eu só sigo o dia trabalhando, se a gente vai conversar ou não, e vai se resolvendo, sabe? Mas é questão de ter muita paciência mesmo. Tem que agradecer a Deus por essa mulher. Eu agradeço todos os dias. Todos os dias. Tanto que que foi o presente que eu dei para ela, foi quando ela tinha afirmado para mim um dia em conversa que ela queria fazer algo
também. Ela queria empreender de alguma forma, ela queria fazer algo. E ela não sabia se a faculdade seria o rumo do futuro dela. Porque eu via, desde quando eu conhecia, eu via que ela não estava satisfeita com aquela faculdade. Eu falo que um dia ela pode fazer uma que ela vai brilhar os olhos, que seja o que ela quer. Tanto que eu, a mesma coisa. Eu comecei em jornalismo e jornalismo não era para mim. Eu falei, cara, eu não vou continuar mais um segundo aqui, porque eu tô me desgastando por uma coisa que não é minha paixão. E aí, hoje, eu já tenho mais ou menos o que eu quero fazer. A gente não quer só ficar por conta da internet. A internet também ela tem um pico. A gente está aqui só para criar autoridade. Estou contando aqui o segredo aqui, meu Deus. Mas brincadeiras à parte, mas a gente está aqui para mostrar para pessoas o que a gente conseguiu fazer, que ele vai conseguir fazer também. Porque, assim, se com todos esses problemas e defeitos eu cheguei até aqui, cara, para qualquer um é possível, qualquer um. Então, voltando nisso aí. E aí, numa noite de super hiperfoco, né? TDAH tem muito isso, tem hiperfocos. Eu falei, cara, eu vou pensar em algo. E aí o hiperfoco bateu, eu criei a nossa segunda empresa em uma noite. Desde o projeto de execução de início até fim, até logo, tudo eu criei assim em uma noite. Passei a madrugada. E aí, pouco tempo depois, a gente entrou em contato com um advogado e passei tudo para ele. Falei assim, isso aqui. E aí, com a designer, procurei designer, criei tudo. Falei com ela, essa aqui vai ser a sua empresa. E aí, chama La Fleur de Mock. Ela está em pausa no momento, porque nós estamos a um processo, né, INPI, pela marca. A marca já é nossa, só que legalidades do Brasil, né? Infelizmente, empreender não é fácil. A gente fala todas as vezes, não é fácil. Mas a empresa existe. Ela está aí para futuramente vir com ou a área de consultoria, né? Sim. Ou com a nossa linha de produtos veganos, que é uma coisa que a gente está namorando há muitos anos, né? Aí a empresa existe. O Bom de Mock foi a mesma coisa. Eu criei o projeto também em uma noite. E o essa empresa, que é a La Fleur de Mock, nós achamos que nós íamos injetar dinheiro no Bom de Mock. Então, nós criamos, olha, essa aqui vai ser a segunda opção. Nós criamos ela para fazer dinheiro, não o bom. Porque ela vai fazer dinheiro e vai sustentar o Bom de Mock. E o Bom de Mock não vai sair do nosso bolso. Foi ao contrário. Foi quando nós viramos a chave e falou, deixa de lado, porque vai dar problema agora, a gente vai ter problema para resolver. E o Bom de Mock vai fluir e vai bancar tudo. E assim tem sido desde aquele dia. Nós temos ótimos parceiros. Nosso início ele não foi fácil, mas nós tivemos empresários daqui de Montes Claros mesmo que nós somos muito gratos, que a gente considera nossos padrinhos, que o Bom de Mock ele não teria chegado aqui sem certos empresários que nos apoiaram no início. A gente trabalhava 100% de um telefone, que a gente não tem mais. Eu tenho ele, na verdade. Ele continua com a minha mãe, tanto que é uma coisa que eu quero fazer um quadro com ele. Esse telefone, um Android com resolução péssima, e eu editava nele. Então, assim, gente, dá para começar da forma que você tá. Sim. Não espera ter equipamento perfeito, vai do jeito que você tá que as coisas vão andar. E nesse processo a gente foi apadrinhado a um empresário da cidade. Ele nos apadrinhou com um Mac na época, né? Um Mac bem velho, bem surradinho, mas ele falou, aqui, ó, vai ajudar vocês de alguma forma. E nos ajudou, assim, muito. Ajuda até hoje. Muitas edições, muitas coisas que a gente precisava fazer, foi por causa disso. A gente sabe que a gente não teria chegado aqui sem essas portas abertas aí também. E o que vocês deixariam hoje de mensagem para quem está começando, assim como vocês lá no início? E, igual você falou, talvez não tenham muitos recursos, ou talvez tentam um caminho e vê que não é tão fácil assim. O que vocês deixariam como uma mensagem mesmo de inspiração para quem está nesse início? Eu vou começar falando algumas coisas, são frases muito fortes, são dogmas muito fortes na nossa vida pessoal, que a gente aprendeu com outros empresários fortes aí da cidade também. Trabalhe, a gente fala sempre isso, trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Aprenda a servir, primeiramente, antes de tudo, aprenda a servir e ouvir. Você pode se tornar o melhor prestador de serviço da cidade se você aprender a servir e ouvir. E depois você executa, fala, entendeu? Eu acho que a dificuldade das pessoas aqui na cidade... Numa cidade, não. Vou abranger de forma geral, do empreendedor brasileiro. O ego é muito forte, é muito grande. Então, tem muito eu sou. E, gente, eu não sou nada, eu não sou influenciador. Eu sou um simples prestador de serviço que acertei em algo e não desisti dele. Eu nichei. Eu falei assim, eu vou atender um nicho em específico. Depois que eu crescer, me especializar e eu estiver bom, aí eu penso em atender mais um outro nicho. Então, eu foquei em uma única coisa.
E às vezes a gente brinca que a gente seguiu meio que pelas as regrinhas do TDAH. Porque quando você tem o hiperfoco em uma coisa, por exemplo, eu amo ler livros. Aí você hiperfoca em leitura. Você está sendo bom em uma coisa. Quando você já está bom, você está fluente, aí você foca em outra coisa. E é assim. E a gente foi a mesma coisa. A gente focou no nicho. Falei assim, vamos focar em gastronomia, porque é onde que a gente tem menos chances de erro. Mas a gente endividou muito. O nosso primeiro ano, a gente chegou a endividar uns R$6.000 no primeiro ano do Bom de Mock. No segundo, acho que um pouco o dobro. Para depois de 2 anos para o terceiro que a gente começou a monetizar. No fim, tudo se resolve, frutos, né? Mas, assim, o processo. Então, assim, suporte o processo. Isso. É difícil, mas você vai chegar lá. Sim, e falando... Eu sempre gosto de levar essa frase porque você começa a entender onde que você tem que se posicionar e olhar para servir as pessoas. Dica que eu dou para vocês, não desistir, porque a internet não é fácil e as pessoas vendem como fácil. Faça isso, faça essa análise de focar, de procurar o nicho que você vai conseguir atender. Você vai ter uma expertise no área, estude muito sobre ela, aplique. E foi uma coisa que a gente ouviu a primeira vez, o primeiro empresário. Pessoas conectam com pessoas. E aí a gente ficou nessa, poxa, é verdade, né? Porque no início a gente queria abrir a empresa. A gente realmente queria abrir como empresa de marketing digital. E aí falei, não, as pessoas não querem lidar com empresa, elas querem lidar com pessoas. E a segunda coisa que foi mais importante ainda, que bateu na cabeça quando a gente foi começar, comece antes de estar pronto. Ou alguém vai começar no seu lugar. Cara, isso aí foi um choque de realidade para mim, não. Aí eu comecei do jeito que eu tava. E fomos engateando, foi melhorando. Nossa comunicação era horrível no começo. Nossa. Tínhamos vergonha de aparecer, não preocupávamos tanto com a nossa imagem. Vocês apagaram os vídeos antigos? Não, ou alguns estão lá, alguns a gente engavetou. Ó, gente, então volta lá. Volta. Quem chegar lá no inicinho vê, por exemplo. Vai ver. E no início era só as fotinhas. Acho que também tem seja quem você é, não mude pela internet. Eu acho que o principal é não criar um personagem. A gente está acostumado Essência, com pessoas, né? Que falam, fulano é um personagem. Não, seja quem você é, seja claro, seja aberto, esteja disposto, não tenha medo de ir atrás. Sim. Eu brinco com o John que o não a gente já tem, né? A gente tem que ir atrás da humilhação. Então, vá atrás, entendeu? Bate de porta em porta. A gente sempre deixa claro, a gente começou com muitas permutas. Muitas permutas. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando assim, hoje eles não fazem permuta mais. Eu falo, olha, essa pessoa não está vendo valor no meu trabalho. Ou nos acompanha há pouco tempo. Porque a gente começou com permuta porque a gente não sabia o que cobrar. Então, assim, comece com permuta. É uma ótima forma de começar, de estreitar laços com bons empresários, sabe? Saiba se aliar com boas pessoas, porque assim, a gente vê, fulano é amigo de ciclano que também é influenciador. Nós mesmo, a gente não tem tantos amigos influenciadores, porque a gente não sabe estar nesse meio, né? É muito difícil pra gente estar no meio de pessoas conhecidas. É muito difícil pra gente, porque a gente não se considera como blogueiro, como influenciador. E a dica que eu dou pra você que quer começar como influenciador, escolha seu nicho, a área que você quer influenciar e comece a mostrar que você pode oferecer algum retorno para esse cliente. Como a gente falou antes mesmo, o influenciador ele faz o papel de comunicador, que hoje é muito importante, que é fazer essa ponte entre a empresa e o cliente. Ele não é o responsável por fazer as vendas dessa empresa. O responsável por fazer as vendas dessa empresa é a empresa, através do marketing e do tráfego pago. E tem que ter um posicionamento. A empresa também ela tem que estar na internet, porque se a gente comunica essa empresa e essa empresa ela não aparece, quem não é visto não é lembrado. Aí não vai ter o influenciador no mundo, pode ter 1 milhão de seguidores, que levar o público até esse local e chega lá. Então vocês fazem a parte de vocês, mas também a empresa precisa fazer a sua. E aí há 4 anos a gente nós nos afunilamos, né? A gente foi aperfeiçoando o processo de trabalho do Bom de Mock, onde a gente trabalha com esse processo de consultoria e marketing para empresas, produção de conteúdo. E a gente bate muito nesse ponto de que o que a gente precisa entregar muito é na parte de criativos, que é o que o pessoal não faz muito. Porque assim, é como for a rua. Como é que a pessoa vai passar na rua que vai entrar na sua loja?
você precisa criar um atrativo, né? E aí a internet, o Instagram em si, ele virou essa porta. Nossa, né? hoje o Instagram ele é para os criadores de conteúdo. E cada vez mais, viu? Cada a gente fala pro vez pessoal, mais. se atente. A gente tem uma parcela que é o que consome o conteúdo, mas em cada atualização nova que tem é para quem cria conteúdo. Então, assim, precisa ter criativos que chamam a atenção, porque a gente brinca que uma pessoa segue 10 lojas da mesma. Sim. Então, assim, hoje nós afunilamos até isso nos nossos Instagrams, Sim, né? A também. gente quase não vê muitos conteúdos do mesmo, porque, assim, você já sabe o que você gosta. Por exemplo, mulher já sabe qual é a marca de maquiagem que ela gosta. Por que ela vai seguir outra pessoa? Então, assim, tem que ter aquele criativo para chamar a atenção, porque hoje o Instagram ele te entrega um boom de informações muito grande. Lembra que a gente falou lá no início, lá fora, sobre experiências? Experiência é o que vende. Conteúdo qualquer pessoa pode fazer. Sim. Mesmo que simples, começa, mas a forma de você criar essa experiência, essa comunicação é o que vai te destacar. E o que vocês mais gostam nesse feedback, né, dos seguidores de vocês? Assim, algo que vocês acham bacana, talvez nos comentários ou na forma de agir. O que vocês mais gostam aí desse feedback? A gente falou isso em casa ontem, autenticidade. Autenticidade. Sabe por quê? O pessoal às vezes fala assim, vocês criaram um personagem para vender, para aparecer no Mundo Mock ou nos vídeos. E aí a gente fala que não. Esse cara que vocês estão vendo aqui, essa moça que vocês estão vendo aqui é exatamente lá fora na rua. Lógico que, ressaltando, a gente vive uma fração do tempo no Instagram, né? A maior parte da vida a gente está lá fora, prospectando, trabalhando, gravando, filmando, editando, que é uma loucura, é um processo muito, muito longo. E a gente não vive sorrindo 24 horas, porque, né, haja botox pro povo e sorrisão aqui na cara, a gente não aguenta segurar. Mas a gente nunca negou parar para conversar com ninguém, para o pessoal tirar uma dúvida, a gente tá ali para explicar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Não, pode parecer que não, mas eu nós gosto muito. somos muito bem recebidos pelos nossos... A gente fala que os nossos primos, né? Porque, assim, se a gente não postar hoje, daqui a pouco vai ter alguém... Ei, o que vocês estão fazendo que vocês não postaram hoje? Será que aconteceu, né? O que aconteceu? Às vezes a gente conta assim, gente, aconteceu uma coisa, mas não podemos contar. Aí o pessoal já começa a mandar. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Às vezes eu não apareço. Cadê Clara? Que Clara não apareceu. Por quê? E assim, isso é legal, porque o pessoal vai se conectando. Tem a parcela que conecta com o John, tem a parcela que conecta comigo e tem o pessoal que conecta com o geral. Então, assim, esse dia a gente estava na feirinha, por exemplo, e nós não fomos em uma grande amiga nossa. A gente só passou, eu falei, nossa, esquecemos. No outro dia ela mandou. Eu vi que vocês estavam aqui, vocês não vieram aqui na minha barraca. Aí eu, poxa, realmente a gente não lembrou. Então, assim, é como se fosse família mesmo. O pessoal trata a gente como família. Sempre mostra isso para a pessoa, que eu acho que a comunicação ela tem que ser leve e simples. Então, todo primo que chega até a gente ou chega para consumir o nosso conteúdo, ou seja, para contratar nosso serviço, eles viram... A gente fala a família do Bom de Mock, né? Porque eles se conectam muito com a gente e é uma forma de carinho muito gostosa, sabe? A gente sempre recebe esse afeto do pessoal, esse mesmo no caso da feirinha, e... A cabeça do criador de conteúdo dela fica a milhão, né? Então, assim que a gente termina de gravar, a gente já vai embora. Fala, não, vamos pra academia, já é o próximo compromisso. Vamos e aí a gente sai, e aí a gente fala, poxa, esquecemos de passar em fulano. E a gente sabe que o bom mineiro, ele fica sentido. Sim. A mesma coisa você chegar na casa do mineiro e tomar o cafezinho dele, né? Pegar o café, verdade. E aí a gente trouxe isso pra gente também, sabe? A gente vai ter que marcar com esse casal novamente, porque é muito assunto, muito né? assunto, Chegamos nem na metade, mas eu queria... A gente tem um pedacinho no nosso podcast que é na ação. Como é que funciona isso? Vocês já fazem isso muito bem no Instagram de vocês, mas a gente gostaria que durante essa próxima semana vocês filmassem pra gente, né, do celular de vocês mesmo, a rotina de Clara e do primo. Desde que vocês acordam, café da manhã, legal. Como se a gente estivesse passando esse dia com vocês mesmo, até quando vocês vão dormir. E aí, se vocês toparem, né, a gente vai na sexta-feira postar pro pessoal como é que é viver, né, um dia de fato com vocês, desde que vocês saem de casa até o trabalho. Se tiver briga, tem que postar também. Pode deixar. Não. Mas aí, se vocês toparem, a gente vai estar postando isso na sexta-feira, né?
A gente topa, assim, Demais. tanto que é a maior curiosidade de quem nos segue. O que é que a gente O faz que a durante o gente dia? faz quando a gente não está fazendo o bom de mock? Então, ótimo. A gente já vai Entendeu? matar um pouquinho dessa curiosidade. Vamos sim. Desde já eu agradeço demais vocês Nós por essa agradecemos. disponibilidade. Vocês são, assim, uma inspiração. Se você não conseguiu anotar tudo, já volta lá, pega seu caderno, assiste de novo, porque ele deixou tantas dicas aqui. A Clara também, que eu também vou voltar, vou anotar tudo, né? Já aproveita aí e agradeço demais. Foi um prazer conhecer vocês, que vocês continuem, assim, nos inspirando, né? E trazendo que, apesar de todas essas dificuldades, é possível chegar, né? Onde você quer chegar. Vocês deixaram isso muito claro. Quando você tem algo enraizado, você trilha aquele caminho, independente do que digam, do que aconteça, vocês conseguiram chegar e vocês ainda vão alcançar lugares maiores, com certeza. né? Sim. Eu quero agradecer muito para abrir essa porta, né? Essa oportunidade para a gente até poder esclarecer sempre para o pessoal que nós somos um meio, e esse meio ele se encaixa perfeitamente com diversas áreas. Sim. Porque o pessoal às vezes pensa assim, eles são empresas de marketing digital. A gente fala, não, gente, nós somos um processo de junção e melhoria de performance de todas essas áreas. De um bom restaurante, de uma pessoa que quer se tornar um bom comunicador, de uma empresa de marketing digital que quer entrelaçar com o cliente ou com... A gente criou um processo de consultoria nessa área, né? De bons comunicadores. E eu quero agradecer muito por abrir essa oportunidade aqui. Eu já quero até deixar de última dica aqui para vocês, para quem tem curiosidade sobre dicas de filmagem, edição, essa área mais, como vamos dizer assim, mais fora mais bastidores, pode seguir também lá no meu perfil pessoal. Eu sou mais low profile, mas sempre quando eu apareço dando alguma dica importante sobre tráfego ou sobre conteúdo mesmo. E a meta nossa para o ano que vem é isso, é trabalhar o meu perfil, né? Para contar os bastidores do Bom de Mock. Então, vocês vão ter a oportunidade, a partir do ano que vem, ver isso aí. O que é os bastidores nossos. Maravilhoso. Trazendo ferramentas e tudo mais para vocês aí. E é isso. A gente fica muito grato. A gente espera voltar mais vezes. A gente achou muito gostoso esse bate-papo. Muito e está sendo disponível aí, né? Não, a gente está muito feliz pelo convite. Como a gente falou, é a nossa primeira vez no podcast. Estou me sentindo muito importante, muito chique. De verdade, quase uma Malu Perini e um Bruno Perini. A gente se sentiu. Mas muito obrigada. E assim, nós esperamos voltar mais vezes, contar mais coisas do Bom de Mock, mais novidades, porque tem muita coisa boa vindo aí. Com certeza. E eles são uma escola, então muita coisa para passar, não dá em um episódio só. Mas desde já nós agradecemos vocês que ficaram até o final. Como eu falei, volta lá o vídeo e anota cada detalhe que eles deixaram para vocês aqui como uma inspiração. E nós agradecemos demais. Já compartilha aí para toda a sua família e fique ligado. Na sexta-feira nós vamos postar na ação com Clara e o primo. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada.